Olá pessoal, tudo bem? Sou o Ronaldo aqui do Happy Orquídeas e hoje trago para vocês um vídeo a respeito de substrato para orquídea. Se você tem interesse nesse assunto, continue conosco no vídeo que você não vai se arrepender. Com certeza as informações que nós traremos hoje ajudará no seu processo de cultivo e plantio de orquídeas, ok? Vamos lá então. Hoje nós vamos falar de 4 substratos que podem ser utilizados para o plantio das suas orquídeas, das nossas orquídeas no geral, tá certo? Eu separei aqui na frente para ilustrar quais são eles: carvão, ok? Brita, aqui casca de pinos e aqui esfagno, musgo, ok? Hoje então nós vamos preparar um material com esses 4 substratos, beleza? Informações sobre cada um desses substratos. O carvão é o carvão convencional que a gente compra para fazer o churrasco no final de semana, para reunir a família e os amigos, tá certo? Então esse carvão, ele é quebrado. Aproxima aqui por gentileza. Aqui, ó. Ele é quebrado em caquinhos menores e é todo lavado, tá certo? Até sair todo aquele pó, toda aquela água preta. Você reserva. Aqui a brita, a mesma coisa. Você vai lavar bem lavado com uma peneira ou escorredor de macarrão ou de arroz, mas não deixa a patroa saber. Ou se a patroa quiser também pode fazer, não há problema, tá certo? Aqui, casca de pinos. Às vezes elas são vendidas numa granulometria maior, ou seja, pedaços maiores. Então é interessante picotar, você vai gastar um tempinho para fazer isso, mas é importante dar uma picotadinha para ele ficar desse tamanho. Eu deixei isso aqui de molho por 3 horas, 3 horas de molho, até ele soltar toda a substância tóxica. Pra vocês terem ideia, eu trouxe até como exemplo aqui, ó. Olha como, está só agitado para vocês verem como é. Olha a água como é. Olha a sujeira aqui embaixo. Então é interessante deixar de molho também. E o esfagno, não menos importante, é interessante que se lave também. Deixe de molho 1, 2 horas, para ele ficar assim, bem limpinho. Tirar as folhas que podem ter, para tudo correr bem, tá certo? Vamos lá, feito toda essa preparação do material, a gente faz uma mistura de todos eles, tá certo? Por gentileza, aqui eu fiz uma amostra e vou ensinar as medidas para vocês em quais vasos vocês vão utilizar isso. Aqui é uma mistura exatamente desses materiais: casca de pinos, esfagno, brita e carvão, tá certo? Eu vou usar isso aqui daqui a pouco para fazer um replante para vocês acompanharem. Uma medida boa para vocês estarem utilizando e fazendo na casa de vocês são essas vasilhinhas aqui. Essas vasilhinhas são aquelas vasilhinhas, vocês podem aproveitar uma vasilhinha que compra um sorvete de 1 litro, ou um açaí, ou alguma coisa desse tipo. Isso aqui em casa a gente gosta bastante de açaí, então a gente guarda as embalagens para poder fazer medidas e utilizar em outros momentos, reciclagem, né? Então, ó, essa medida de substrato aqui, e eu vou falar para quantos vasos dá para ser utilizado. Essa medida aqui de 1 litro, aqui serão 2 de brita, aqui será 1 de pinos e aqui 1 de esfagno após ter sido lavado, ok? Então a receita, vamos lá: 1 de carvão, 2 de brita, 1 de pinos e 1 de esfagno. Essa é a receita básica, tá certo? Após juntar todos esses, lembrando que esse aqui é dobrado, você vai ter essa quantidade de substrato aqui, tá bem? Essa quantidade de substrato, agora nós vamos colocar os pingos nos is, aonde elas se encaixam. Por isso que eu pedi, porque seria importante que vocês ficassem aqui, que eu vou mostrar nos tamanhos de vaso. Quando vocês forem comprar o vaso, eu vou mostrar o quanto se gasta em cada um dos vasos, tá certo? Não é só ensinar como se faz o substrato, como se mistura, mas também é importante você ter uma medida, porque aí na sua casa você faz a conversão. Vamos supor, tem uma planta para replantar, Ronaldo, o que eu vou fazer? Você vai tirar essa medida aqui e vai reduzir para um pote de meio litro, um pote de 250 gramas, e aí você vai usar a sua criatividade
vai voltar aos tempos de escola lá na matemática para fazer a redução de porcentagem de quanto você vai usar, dependendo do tamanho do vaso. Vamos lá. Para esse vaso aqui, esse vaso é o tamanho 7. Geralmente é utilizado para plantar orquídeas recém-saídas da bandeja. Digamos que é um frasco inicial, 7. Essa quantidade de substrato que eu passei aqui vai auxiliar no plantio de 40 seedlings, 40 orquídeas recém-saídas do frasco, tá certo? Ou mudinhas bem pequenininhas. Esse outro aqui é o vaso número 9. E com essa medida de substrato você consegue fazer 30 plantios, tá certo? Em média. Esse aqui é o vaso 11 e você vai conseguir fazer 20 plantios com essa quantidade. Anotem, grave a numeração dos vasos, porque isso vai te auxiliar quando for realizar o plantio. Esse aqui é o vaso 14, serve tanto 14 e 15. E isso aqui dá para você plantar com esse substrato 8 orquídeas. Aqui não estamos falando de orquídeas de porte adulto já, tá? Pré-adulto ou adulta, vai depender do tamanho da planta, tá bem? E para finalizar, tamanho 17. Vaso muito bom para plantio de gutata, de orquídeas caneludas. Para quem não assistiu o vídeo sobre orquídeas caneludas, eu fiz um plantio delas há um tempo atrás, aqui no YouTube, para vocês verem, só que no cachepô. Então, faz uma troca, tira o cachepô, eu quero em vaso. Seria um vaso dessa polegada para aqueles tamanhos de planta, tá bom? É isso. 4, 17, tamanho 17, 4 plantios. Tamanho 14, 15, 8 plantios. Tamanho 11, 20 plantios. Tamanho 9, 30 plantios. Tamanho 7, 40 plantios. Tá certo? Então é isso. Agora eu vou vou mostrar como se proceder na hora do plantio dessas plantas. Aqui eu tenho uma Cattleya schilleriana aurea, por gentileza. A Cattleya schilleriana aurea. E eu vou escolher para fazer o plantio o vaso 11, desculpa pessoal, o vaso 11 já está apertado para ela, então vamos fazer o plantio no vaso 14, tá certo? Ronaldo, como que eu vou proceder? Eu vou travar a planta aqui, ó. Chega mais pertinho para o pessoal acompanhar com mais detalhes. Como esse substrato ele tem mais brita do que o outro substrato, o fundo dele vai ficar bem vazado, vai ficar bem aerado. O fundo já tem os seus furos e quando a gente coloca um substrato que contém mais brita, há mais espaço para as raízes se desenvolverem sem ficarem presas ou encharcadas com a rega, tá bom? Vou tirar um pouquinho aqui. A frente da planta está aqui, eu vou encostar a traseira dela aqui. Coloquei as raízes para dentro e vou terminar de preencher o vaso com o substrato. É isso, não tem segredo. Plantei. Agora vem ajeitando. Essa planta tem duas frentes, tem uma para cá e tem outra vindo para cá. Então é isso. Ah, minha planta, sempre que eu planto com outros materiais, ela fica balançando. Não fica estável. Como tem a brita e ela dá um peso de sustentação sobre a raiz, o plantio fica mais fácil e você tem muito menos trabalho. Tá certo? Olha que bacana. Cattleya schilleriana aurea. Tá, eu vou deixar aqui. Aqui eu tenho uma gutata, Cattleya gutata. Essa aqui é nigrescens. Eu vou usar esse vasinho aqui para plantar. Poderia ser esse, como poderia ser esse outro. Esse aqui ela vai ficar muito apertado, então vamos usar esse aqui. Preenche o vaso, posiciona a planta. Como é uma planta jovem, ela pode desenvolver frentes para vários lados. Então, vamos colocar ela no centro aqui e vamos preencher em volta
com o substrato. Vamos lá. É isso. Vamos lá. Deixa mais um pouquinho de brita. Tá aí, mais um plantio bem sucedido. A frente da planta aqui não se pode enterrar a planta na hora de estampar. A frente da planta tá aqui, ó. Então daquelas raízes vão desenvolver e ela vai se tremear entre o substrato. E aqui uma Cattleya tigrina cetro de esmeraldas, muda pequena. A gente vai utilizar esse aqui, o vaso 9. Preenche um pouquinho, chega mais pertinho aqui. Deixa um pouquinho aqui. Coloco a planta. Posicionei. Já vamos colocar o substrato. Deixa eu aproveitar esse que caiu aqui. É bom que a gente já faz uma limpeza. Ah, pessoal, esqueci de falar, essa brita aqui é a brita 1, tá? Número 1, pode ser a brita 0, a brita número 2 também. Eu particularmente gosto da 1, que ela é o meio termo entre a 0 e a 2. A 0 é muito pequena, às vezes dependendo do furo do vaso, pode ser que a pedra vaze. Está aqui o replantio rápido, prático, utilizando esse substrato. Ó, plantei essas plantas, olha o tanto que sobrou ainda. Tá certo? Então assim, esse é um substrato que a gente utiliza, tem dado excelentes resultados pra gente, tá certo? E assim, convido você a experimentar. Todos esses materiais, são de fácil acesso. Acredito que na sua cidade, na sua localidade você consiga encontrar. Ronaldo, eu não consigo achar musgo. Ronaldo, eu não consigo achar pinos ou brita. É difícil, então você tenta adaptar. Se você não encontrar um desses, você pode fazer sem também, tá certo? Há pessoas que cultivam, por exemplo, Cattleya valkyriana e outras plantas apenas na brita. Há pessoas que cultivam só no carvão, outras só no musgo, outras só na caixa de pinos. Essa aqui é uma ideia que a gente dá para você utilizar na sua casa, algo que tem dado certo aqui no nosso cultivo. Tá bom? Então é isso. Obrigado por você que nos acompanhou até aqui, tá certo? Por gentileza, eu peço, se puderem, para se inscrever no nosso canal, tá bem? Curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos, aquelas pessoas que têm interesse em cultivar orquídea, que já cultivam e porventura tem alguma dificuldade nesse tipo de preparo, tá bom? Qualquer dúvida, pode perguntar aqui embaixo, e a gente pede também que você dê sugestões de vídeos para a gente poder fazer, para estar enriquecendo o canal e também o conhecimento de vocês, tá bom? Por gentileza, obrigado por estar até aqui, por continuar conosco, nos acompanhe nas redes sociais, e é isso aí. Obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal!